Bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje eu quero falar sobre as armas espirituais. Quais são essas armas? Você já tem essas armas? Você está colocando em prática aquilo que você recebeu? Em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. As armas espirituais são os recursos que Deus disponibiliza aos crentes para que eles possam enfrentar a realidade da batalha espiritual. Elas existem, elas estão sendo travadas o tempo todo. Nesse exato momento, enquanto você assiste essa aula, existe uma guerra sendo travada. Existem forças malignas, mas também existem as forças de Deus. As intervenções do Senhor nos guardando e nos livrando, literalmente, de toda e qualquer investida de Satanás. Mas, em alguns momentos, nós também teremos que entrar nessa guerra. E nós vamos aprender um pouco sobre isso. Na luta espiritual, o cristão deve usar as armas espirituais, ou seja, não adianta o crente tentar suas próprias forças no campo de batalha espiritual. Não é com a sua boca. Não é através da briga, da discussão, que nós vencemos uma batalha espiritual. Ela é também através da oração. Esse assunto é tão sério que o apóstolo Paulo dedicou a parte final da sua carta aos Efésios para falar justamente sobre a batalha espiritual e as armas espirituais que o crente deve usar. Nesse sentido, o apóstolo ilustrou o conflito do cristão com Satanás, usando uma linguagem limitar. Dessa forma, ele enfatizou que o cristão verdadeiro deve entender que a sua nova vida com Cristo também o colocou num verdadeiro campo de batalha. E alguns não querem entender isso. E alguns não querem não só entender, mas não querem se tornar um verdadeiro guerreiro nas mãos do Senhor. O nosso Deus, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso capitão, Ele está à frente. E por isso nós não devemos ter medo, porque Ele está à frente da batalha. Eu não posso ir sozinho. Eu não posso me colocar para ir contra as hostes do diabo sem uma autorização do general, do Senhor dos exércitos. Então eu preciso de sabedoria para colocar isso em prática. Eu preciso de entendimento, eu preciso saber. Existem pessoas que elas entram numa guerra espiritual a favor de alguém quando Deus não autorizou. Orar, você deve sempre orar. Clamar a Deus por salvação, libertação, por cura, por livramento, para que Deus liberte alguém de um vício, de qualquer tipo de envolvimento, isso você deve fazer. Agora, você comprar a briga de alguém no mundo espiritual, isso só se o Senhor te ordenou. Só se Ele autorizar você fazer isso. Senão, literalmente não entra. E se já entrou, sai.
Literalmente saia. Nesse sentido, o apóstolo ilustrou o conflito do cristão com Satanás usando a linguagem militar. Dessa forma, ele enfatizou que o cristão verdadeiro deve entender que a sua nova vida com Cristo também o colocou num verdadeiro campo de batalha. Vamos lá? O crente e a luta espiritual, vamos entender um pouco sobre isso? O cristão genuíno que tem sua vida controlada pelo Espírito é também um soldado a serviço do reino de Deus. Ele não é só um cristão, não é só um crente, ele não é só um discípulo, mas ele entende que ele é um soldado, e isso você precisa ser. Você precisa se apresentar, como Paulo disse, você precisa se alistar, porque a guerra existe. E se você não se colocar para lutar, mesmo não querendo entender isso ou não querendo entrar numa guerra espiritual, isso não significa que o diabo não vai atacar você, não vai contra-atacar a sua família, tentando roubar aquilo que o Senhor entregou para você. Portanto, ele não está dispensando de combater contra Satanás. Apesar de já ser um inimigo vencido, Satanás se empenha para causar o máximo de dano possível antes de deixar de vez o campo de batalha espiritual. O diabo foi vencido, ele foi. Jesus esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. Sim, esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. Mas o que nós estamos vendo? O que nós estamos nos deparando a cada dia nesse mundo caído de trevas? O domínio de Satanás. E você como igreja, e você como cristão? Quando é que nós vamos acordar para isso? Quando é que nós vamos entender isso? E colocar aquilo que a palavra nos ensina em prática? A Bíblia explica que Satanás mobiliza um verdadeiro exército para fazer oposição a Deus, a sua obra e ao seu povo. Ele libera o que Paulo chama de principados, potestades, dominadores deste mundo, que é tenebroso, e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Existem potestades, existem dominadores, existem principados fortíssimos que recebem oferendas, que recebem a intervenção do homem. O homem habilita, ou os homens habilitam os reinos das trevas. Os homens dão autoridade. E como cristão nós precisamos entender isso, e nós não podemos autorizar o diabo a entrar na nossa casa e destruí-la. Não podemos autorizar o diabo a entrar no meio da nossa família e destruí-la. Nós não podemos autorizar o diabo a entrar em nossas igrejas, nas igrejas de Cristo, e tentar destruir essa igreja através da falta de sabedoria, da falta do entendimento ou da resistência, mesmo conhecendo a verdade. Esses inimigos que eu acabei de falar, eles são espirituais, mais poderosos que os homens. Por isso que sem o auxílio do Senhor, é impossível que o crente resista no campo de batalha espiritual. Mas a boa notícia, existe uma boa notícia para mim e para você, é que o próprio Deus concede aos crentes todas as armas necessárias para combater a Satanás e seus agentes. Satanás tem um monte de agente nesse mundo. Você sai da tua casa, já encontra um. Você vai para o ponto de ônibus, você encontra um. Dentro do ônibus tem agente Satanás. Em cada lugar, em cada ambiente, e infelizmente, dentro da própria igreja de Jesus Cristo, existem alguns agentes de Satanás que não querem de fato entregar as suas vidas para Jesus. Eles são pessoas que geram confusão, divisão, discórdia no nosso meio. São pessoas que levantam, que geram escândalo no nosso meio. São pessoas que resistem à verdade, mesmo estando
no altar do Senhor, mesmo estando num grupo de intercessão, mesmo estando dando aula, seja qual for o departamento. São pessoas usadas pelo inimigo para trazer literalmente uma confusão, uma divisão, uma rachadura no meio do povo de Deus. E nós precisamos combatê-los, como diz o apóstolo Paulo, como nos ensina o apóstolo Paulo. Por esse motivo, ao falar sobre a luta e as armas espirituais do crente disponibilizadas pelo Senhor, o apóstolo Paulo começa dizendo que os cristãos devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na oração, no revestimento da oração, no jejum, na santificação. Resista ao diabo. Se ele está dominando já a sua casa, se por alguma forma ele entrou, se você deu essa autorização, consciente ou inconscientemente, coloque esse demônio para fora. Pegue a palavra de Deus e comece a orar a palavra de Deus, declarando na sua casa que o único que pode governar a sua casa e a sua família é Jesus Cristo. Portanto, esse é o ponto inicial da preparação espiritual que é tão necessária ao crente. Então, de fato, não adianta o cristão querer lutar no campo de batalha espiritual usando suas próprias armas. Não é pela gritaria, não é pela sua força humana, não é pela sua razão humana. É pelo poder de Deus. É pelo poder através do Espírito Santo. Na verdade, para ter sucesso na luta espiritual, o crente depende totalmente do poder do Senhor, comunicando a Ele pelo Espírito Santo, através da oração e da verdade das Escrituras. E conhecereis a verdade vos libertará. É Ele que te liberta. E quando você é liberto, automaticamente pessoas são libertas. Vamos falar sobre tomando as armas espirituais. Como já foi dito, num campo de batalha espiritual é preciso armas espirituais. As armas espirituais para o crente enfrentar a realidade da luta espiritual, a qual se submetido durante sua vida cristã, vem do próprio Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: por isso o apóstolo Paulo escreve: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso significa que as armas espirituais do crente são exatamente as peças da armadura de Deus. E o motivo pela qual o crente deve usar essas armaduras é muito claro. Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Se você está cheio do poder de Deus, se você está firmado na sua palavra, se Cristo é o fundamento da sua vida, você tenha certeza que por mais que o diabo tente, que por mais que ele trabalhe, ele não conseguirá derrubar você. A palavra ciladas, nesse versículo, traduz um termo grego que significa basicamente esquemas. O diabo tem esquemas, esqueminhas. Começa tudo por aí, através de esqueminhas, através de pessoas. Sabe aquela coisa que você já falou ou já ouviu? Ah, não tem nada não, que é isso? Fulano de tal, imagina, também, né? Ah, vocês são demais, também vocês pensam de uma forma só negativa. Já ouviu muito isso? E depois você viu algo acontecendo na vida da pessoa por onde você tentou alertá-la, mas que não quis te ouvir? Isso já aconteceu com você? Isso significa que Satanás é um estrategista que emprega métodos astutos e meticulosamente planejados para atacar o crente durante a sua jornada na fé. Não seja ignorante ao ponto de achar que isso não é uma verdade. E geralmente eu cresci ouvindo dizendo que o diabo tinha sapatinho de lã. Ele vem de uma forma muito sutil. Através de alguém que você diz, não, gente, imagina, tá vendo que isso é do diabo? Ou através de pessoas ou através de coisas, né? Os agentes do diabo não fazem muito barulho, ele vem com uma voz mansa, ele fala coisas que você quer ouvir,
E às vezes você diz assim, não, é uma resposta de Deus para a minha vida. É alguém que Deus colocou no meu caminho e foi o diabo que colocou. Isso é uma cilada do inferno para a tua vida. Como não, Deus não vai querer que eu viva isso. Ele não vai querer que você viva isso. Por quê? Porque isso não vem dele, não procede dele. Isso inclui tentações, enganos e mentira, todo tipo de prática imoral e etc. Seu objetivo é atrapalhar o servo de Deus e minar sua confiança. Mas as armas espirituais disponibilizadas pelo Senhor são suficientes para manter os crentes firmes contra os ataques de Satanás. Essas armas são armas de resistência. Resista ao diabo. São armas que sustentam o crente durante toda a sua vida cristã. A grande vitória contra Satanás já foi conquistada por Cristo em sua morte e ressurreição. Em Romanos capítulo 5, versículo 18 ao 21, diz o seguinte: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, diz o seguinte: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu e Ele nos dá essa oportunidade. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmados e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Olha que coisa tremenda. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. Jesus se fez homem para cumprir algo. Ele se fez homem para vencer como homem no poder de Deus, é claro, através do poder de Deus para resistir e para vencer as obras de Satanás. E é por isso que eu e você devemos fazer isso, imitar a Jesus Cristo. Da mesma forma que ele fez, precisamos fazer. Um homem veio e cheio do poder do alto, cheio do poder de Deus, venceu as obras do inimigo. E a igreja de Jesus Cristo precisa praticar as mesmas coisas, através da oração, através do jejum, através do negar a si mesmo, da obediência, da submissão, nós venceremos ao diabo. Na luta espiritual, o cristão não está lutando para conquistar a vitória, mas está lutando em vitória. Assim, o Espírito de Deus capacita o crente a se apropriar pela fé da vitória em Cristo. Você não luta para receber uma vitória. Você em Cristo já é um vitorioso, já tem a vitória, então o fracasso das trevas é certo. Quais são as armas espirituais do crente? O texto bíblico diz que Deus disponibiliza ao crente uma armadura completa.
O crente pode ficar tranquilo, você precisa ficar tranquilo, sabendo que Deus providenciou que nenhuma arma espiritual ficasse lhe faltando. Então, usando a figura de uma armadura romana, a qual seus leitores estavam muito bem familiarizados, o apóstolo Paulo pontua cada uma das armas espirituais. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso significa que você precisa estar pronto. Você está com a sua roupa que vai trabalhar, mas espiritualmente vestido com todas as armaduras. Você vai à academia e está com roupa apropriada para o ambiente, mas espiritualmente você está pronto com as armaduras de Deus. Eu vou ser madrinha num casamento, um padrinho de casamento, mas espiritualmente você está pronto para qualquer momento que o diabo contra-atacar, você vencê-lo. Primeiro ele cita o cinturão da verdade, que diz respeito à própria verdade de Cristo e seu evangelho. Em seguida ele fala da couraça da justiça, que se trata da justiça de Cristo na vida do crente. Depois Paulo fala do calçado do soldado. E na armadura espiritual, esse calçado é a preparação do evangelho da paz, que se refere à confiança e à segurança que o crente encontra no evangelho de Cristo, que lhe trouxe paz com Deus. Outro item das armaduras espirituais do crente em Deus é o escudo da fé inabalável, que protege o crente contra os dardos inflamados do maligno. Os dois últimos itens citados por Paulo, que fazem parte das armaduras espirituais que Deus concede aos crentes, são o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação diz respeito à certeza da salvação que o cristão desfruta em Cristo Jesus. Já a espada do Espírito é a palavra de Deus e serve para o crente tanto como uma arma defensiva quanto ofensiva. Você tem usado a palavra de Deus? Você tem amado a palavra de Deus? Você tem buscado praticar aquilo que é a palavra de Deus? Por fim, o apóstolo encerra a sua exortação sobre a batalha espiritual e as armas do crente, explicando que as armas espirituais estão acessíveis ao povo de Deus através da oração. Efésios capítulo 6, versículo 18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Você recebe tudo através da oração. Se você ainda não tem ou não está usando, então para quem não tem, busque ter. Peça a Deus e Ele colocará na sua vida. Mas quando chegar o momento apropriado, use essas armas espirituais, crendo que a vitória é certa, porque você não está lutando sozinho. Não tenha medo do diabo, Deus está com você. Não tenha medo das obras de Satanás, não tenha medo de nenhuma artimanha, cilada do inimigo. Saiba que o Senhor está do seu lado, te protegendo, te guardando. Ele é o teu escudo. Ele está à frente dessa batalha. Para que algo atinja você, precisa passar pelo Senhor. E jamais vai passar. Às vezes até passa, mas porque o Senhor não está à frente dessa batalha. Às vezes até passa, somos atingidos, porque também Ele autoriza, Ele permite
mas para que a glória dele seja vista na sua vida e através da sua vida. Então se torne um crente cheio do Espírito Santo, se torne um crente cheio do poder de Deus, se torne um crente de oração, conhecedor da palavra de Deus, das Escrituras, se torne um homem, uma mulher de fé, se torne alguém que de fato desbrava, que vai à luta e que vence e que em Cristo tem a sua vitória. Eu espero que com essa aula eu possa ter te ajudado um pouco mais a entender sobre batalha espiritual, sobre as armas espirituais e que você coloque isso em prática. Em nome de Jesus, eu te espero na próxima aula.